Glória a Deus. Baixa a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus é bom e o diabo não presta, né, irmãos? Quero convidar a igreja, sem perda de tempo, para nós abrirmos a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante. Uma passagem bem conhecida e creio que Deus vai nos ensinar algo importante nessa noite, né? Porque a palavra dele é que nos muda, é que nos liberta, irmãos, é que nos transforma e é o que nos leva para a glória também, a palavra dele, irmãos. Esses besourinhos que nos visitam uma vez por ano, irmãos, chegou a época, né? Eles só nos visitam uma vez por ano, é no final do ano. Isso me faz lembrar que o Natal já está chegando, né? Natal já está chegando, Ano Novo chegando aí. Irmãos, você crê que o seu Natal e o seu Ano Novo vai ser melhor do que o ano passado? Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Você crê que Deus vai visitar a sua parentela de uma forma diferente? Quando Jesus ele curava, o que ele dizia? A sua fé te curou. E é a nossa fé, irmãos, que permite que Deus faça um milagre nas nossas vidas também. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Este ano nós passamos o ano todo no propósito. Deus edifica o meu lar. Ah, pastor, mas teve tanto levante. É claro, quando o inimigo vê que a vitória vai chegar, ele se levanta mesmo. Mas ele se levanta é para cair, irmãos, porque Deus já providenciou a nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler até o 10. A palavra de Deus diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Em algumas traduções, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Prestou atenção nessa parte aí, irmãos? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Isso é, se não desanimarmos. É por isso que não podemos desanimar, irmãos, para que no tempo próprio nós venhamos colher tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Só até aí os irmãos podem se sentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor, irmãos, porque Ele merece todo louvor e toda honra, toda glória da igreja, irmãos. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é semeando para o Espírito. Note que é um pouco diferente, né, de semear no Espírito. É semear para o Espírito. Quando eu estava relendo aqui essa passagem, Deus me fez, né, prestar atenção nessa parte que eu não tinha percebido na primeira vez, né, que eu estava ali estudando hoje. Não tinha percebido, mas depois essa parte me chamou a atenção, que é semear para o Espírito. E aí foi quando Deus me deu uma revelação até mais profunda dessa palavra, irmãos. Nós vamos falar disso, semear para o Espírito. Porque aqui nós começamos a ler Gálatas 6, versículo 7, e aqui fala de uma das leis mais justas que existe. Porque a lei de Deus é justa, né? A lei dos homens muitas vezes é injusta, mas a lei de Deus não, irmãos. A lei de Deus é a lei mais justa que existe. E existem várias leis na palavra do Senhor, mas existem várias leis também na criação. Na criação existem várias leis. Só para citar uma, existe a lei da gravidade, não é verdade? Então várias leis que Deus criou, todas as leis que Deus criou, ela é justa. Mas existem várias leis nessa terra também. Agora, uma das leis mais justas que eu já vi, irmãos, e é claro que toda lei dele é justa, mas uma das leis mais justas que eu já vi, juntando com todas as leis dessa terra, é a lei da semeadura. Ela é justa e ela é amorosa. Porque Deus ele é tão bom para nós, tão amoroso com todos nós, que Ele permite a gente plantar o que nós quisermos. O que nós quisermos, nós podemos plantar.
Mas também Ele é tão justo, que nós só vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Não tem como plantar jiló e querer colher melancia. Não é verdade? Melancia é docinha, jiló é amargo. Não que eu não goste de jiló, eu gosto muito. E faz bem para a saúde. Mas não tem como, irmãos, você plantar um pé de limão e querer colher uma maçã. Não, se você plantar limão, você vai colher limão. Se plantar um pé de maçã, você vai colher maçã. Então nós plantamos aquilo que nós queremos. Deus, Ele nos criou e Ele nos deu liberdade, porque Ele é bom e Ele é justo. Deus não criou um bando de robôs só para estar ali programado para obedecer. Nós não somos programados para obedecer. Nós obedecemos se nós quisermos obedecer. Por nós mesmos nós não conseguimos obedecer. Mas o Espírito Santo, Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Muitas vezes quando nós estávamos no mundão, talvez nós éramos aquelas pessoas rebeldes. Eu não quero obedecer, eu não quero dar satisfação para ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é no mundão, né? Agora, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entendemos que a nossa vida não pertence a nós, mas pertence a Ele, irmãos. Então Ele tem tudo a ver com a minha vida. Ah, pastor, mas eu só tenho que dar satisfação para Deus. As pessoas não têm nada a ver com a minha vida. Irmãos, será que é assim mesmo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, será que é assim mesmo? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter um bom testemunho, dar um bom testemunho. Então, o que as pessoas veem e o que as pessoas pensam a nosso respeito também, muitas vezes é importante darmos um bom testemunho para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E essa lei, a lei da semeadura, Deus instituiu ela desde que criou o homem. A lei de você ter o direito de plantar e colher o que você plantou. E a lei de escolher, a lei da escolha, Deus deu para o homem desde que Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão e criou Eva, o que Deus falou ali para os dois? Olha, na verdade Ele falou para o homem primeiro, né? O homem tinha que passar essa instrução para a mulher. Mas Deus chegou para Adão e falou assim: olha, você pode comer de todos os frutos do jardim. Ou seja, estava dando o direito do homem, né, ser livre, comer de qualquer fruto do jardim. Agora Deus, Ele deu uma instrução para o homem. Deus, Ele falou: olha, só não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque do dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Percebeu que Deus, Ele deu liberdade para o homem escolher? Coma de todos os frutos que você quiser. Só estou te dando aqui um conselho: não coma do fruto da árvore dos jardins. Mas Deus não obrigou o homem a não comer o fruto da árvore do bem e do mal. Porque se Deus tivesse obrigado o homem a não comer do fruto da árvore do bem e do mal, o homem não comeria, não é verdade? Então Deus, Ele deu liberdade. Agora nosso Deus é tão bom que além dele nos dar liberdade para escolher, Ele ainda nos ensina a escolher certo. Porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que há caminhos para a vida, mas há caminhos de morte também. Então veja que Deus, Ele deixou Adão e Eva escolherem, mas Ele também ensinou Adão e Eva a escolherem certo. Coma de todos os frutos, só não coma daquele. Mas ainda assim eles desobedeceram, né? Quando nós vamos também lá para Deuteronômio, a palavra do Senhor vai nos ensinar também que certa vez Deus, Ele chegou ali para a nação de Israel e falou: o céu é testemunha, o céu é testemunha, que eu coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus descendentes. Veja que Deus deu o direito para escolher. Está aí a vida e a morte. Está aí a bênção ou a maldição. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele nos ensina a escolher certo. Aí Deus, Ele falou: escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus descendentes. Mesmo Deus nos ensinando a escolher, tem tantas vidas que estão escolhendo ainda errado, né, irmãos? Tantas vidas, infelizmente, ainda escolhendo a morte. Mas aqui nessa passagem nós vamos ver que Deus, Ele continua nos dando liberdade para escolher, mas Ele continua nos ensinando a escolher certo. Nessa passagem que nós lemos. Quem fechou a Bíblia, não fecha, para a gente acompanhar. Então, irmãos, olha só. Deus, Ele nos deu aqui essa liberdade, mas Ele deixou bem claro: olha, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E aqui Ele nos ensinou o que nós devemos semear.
No versículo 8 ele disse, ó, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, note que aí Espírito está com letra maiúscula, não é verdade? Quando o Espírito está com letra maiúscula, é porque a palavra de Deus está falando do Espírito Santo. Então Jesus está falando, ó, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Então note que nós podemos semear para a carne, alimentar a nossa carne, e carne aqui se refere à nossa natureza caída, à nossa natureza pecaminosa. Porque se nós semearmos para a nossa natureza pecaminosa, nós vamos colher destruição. Não tem como, irmãos. Mas a pessoa pode até escolher, não, eu quero viver os prazeres dessa vida. Não tem como, irmãos, vai sempre acabar mal. Não tem como acabar bem, vai acabar mal. Momentaneamente pode até ser bom. Ah, mas é tão bom viver os prazeres deste mundo. Mas é tão bom viver os prazeres dessa vida. No momento pode ser bom, mas sempre vai acabar mal. Porque se a gente alimentar os nossos prazeres pecaminosos, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o final é a morte. E salário é aquilo que você recebe depois, né? Normalmente é assim. Se tem alguém que recebe antes de trabalhar, eu desconheço, né? Normalmente você trabalha para depois você receber. Esse que é o perigo. Tem muitas pessoas que estão no mundão aí, ó, aproveitando do bom e do melhor do mundão aí, né? Bom aos olhos pecaminosos do homem. Tem muita gente que está no mundão e pensa, ah, mas não me acontece nada. Estou aqui curtindo a vida adoidado. Estou curtindo os prazeres da vida, a bebida, as drogas. Estou curtindo aí os prazeres carnais, os prazeres pecaminosos. E não acontece nada. Esse que é o perigo. Porque o salário você recebe é depois. Não é na hora. Até mesmo quando nós plantamos coisas boas, nós não vamos colher na mesma hora. Aqui falou que no tempo próprio, se nós não desanimarmos, é que nós vamos colher. Às vezes o cristão não tem paciência, né? Às vezes começa ali, olha, eu coloquei minha vida no altar, comecei a ir na igreja, comecei até a frequentar os cultos, já quero que aconteça tudo rápido. Não é assim não, irmãos. Está aqui um pastor, né, que já tem 11 anos, que está aí, né, na presença de Deus. Deus já me abençoou bastante, continua abençoando, graças a Deus. Mas, irmãos, as lutas continuam até a vinda de Cristo. Temos dias bons, mas temos dias maus também. Então, o salário do pecado é a morte. E aqui está dizendo, olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear para o Espírito. Dar fruto para o Espírito Santo, irmão. Semear para o reino de Deus. O que nos abençoa, o que nos dá paz é semear para o Espírito Santo de Deus. Semear para o reino de Deus. Isso nos dá saúde espiritual. Você sabia disso? Nos dá saúde espiritual. E não somente espiritual. Nos dá saúde emocional. Nos dá saúde sentimental. Dá saúde até mesmo para os nossos ossos, para o nosso corpo. Porque o salmista ele falou, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Mas quando eu confessei os meus pecados, a sua misericórdia me resgatou. Irmãos, o pecado ele até adoece a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo. Adoece. E no final é caminho de morte. Agora aqui nós vamos entender. Pastor William, mas por que é tão perigoso semear para a carne e por que é tão vantajoso semear para o Espírito? Nós vamos aprender aqui com a palavra do Senhor. Porque nós temos duas naturezas batalhando dentro de nós. A nossa natureza caída, a natureza carnal, mas temos a nossa natureza também que foi renovada pelo Espírito Santo, a natureza espiritual, irmão. São duas naturezas dentro de nós. A Bíblia fala que a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne, porque os dois são opostos. Um não faz a vontade do outro, irmãos. O Espírito não vai fazer a vontade da carne, mas a carne também não faz a vontade do Espírito. Eles estão guerreando. E tudo aquilo que você quer que viva e cresça na sua vida, você tem que alimentar mais. Mas tudo aquilo que você quer que morra na sua vida, você tem que fazer o quê? Parar de alimentar. Por que muitas vezes os lares estão aí, irmãos? Os lares estão em pé de guerra. Os lares estão aí o tempo todo briga, tribulação, angústia.
Às vezes, porque muitas vezes nós estamos alimentando isso. Discórdia, briga, discussões, angústia, xingamento, maus tratos. Nós que alimentamos isso, irmãos. Então, se nós queremos que isso morra nos nossos lares, nas nossas famílias, as discórdias, vamos parar de alimentar. Se a outra parte quiser alimentar, Deus que vai tratar. Foi dito aqui, a pastora de Quitéria falou, né? Há momentos que nós temos o quê? Que calar. No mundo nós não levávamos desaforo para casa, irmãos. Mas na presença de Deus, muitas vezes nós vamos ter que engolir seco. Irmãos, para evitar coisa pior. Porque nós que temos que levar a luz, nós que temos que levar a sabedoria. Então, irmãos, se nós queremos também que nossa fé cresça cada vez mais, temos que alimentar a nossa fé. Agora, se nós queremos que as dúvidas desapareçam da nossa vida, temos que parar de alimentar a dúvida. Temos que atrair para as nossas vidas aquilo que alimenta a fé e afastar das nossas vidas aquilo que alimenta dúvida. Deus está falando nessa noite que muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas que estão alimentando a nossa dúvida. Isso não é para você. Isso não vai dar certo. Não sei por que você está mexendo com isso. Não sei por que você está insistindo nisso. Irmãos, pessoas que alimentam dúvidas, muitas vezes nós vamos precisar nos afastar também. A Bíblia fala que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, mas o conselho dos sábios, irmãos, pode nos livrar até mesmo da morte. Então, por que, pastor William, que é tão perigoso semear para a carne? Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Muitos irmãos não vão nem precisar virar a página, né? Alguns vão precisar voltar uma páginazinha aí. Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala das obras da carne. Quantas vezes nós não colocamos culpa no Satanás, né? Às vezes nós fazemos algo de errado, ou algo dá de errado nas nossas vidas, aí nós colocamos culpa no Satanás, né? Foi o diabo. Irmãos, muitas vezes não é o diabo, não. Às vezes vai ser as obras da carne. Às vezes nós vamos colocar a culpa no diabo, o diabo fala, opa, peraí, dessa vez eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, para nós praticarmos as obras da carne, nós não precisamos nem do diabo. As obras da carne são praticadas por causa da nossa natureza pecaminosa, que ainda nós carregamos dentro de nós. Nós vamos conviver com essas duas naturezas até a glorificação. Nós só vamos ser perfeitos na glorificação. Por isso, a importância de nós semearmos para o Espírito, para nós vencermos cada vez mais essas coisas ruins nas nossas vidas. Agora, olha só por que é perigoso semear para a carne. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora, olha o perigo de semear para a carne. Aqui diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo que semear para a carne no final é morte? No final é destruição? No final é perda da salvação? Se nós semearmos para a nossa carne, nós podemos até mesmo perder a salvação. Agora vamos analisar aqui, irmão, só um resumo, né, que nós não podemos demorar muito. No estudo bíblico é que nós falamos mais detalhados. Mas vamos aqui analisar algumas características das obras da carne. Olha só, esse primeiro grupo aqui que eu separei, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Irmãos, as obras da carne, elas atrapalham o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com nós mesmos. As obras da carne. Olha só, esse primeiro grupo, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Porque primeiro está falando aqui das imoralidades sexuais. Irmãos, a palavra de Deus fala que todo pecado é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o templo do Espírito Santo.
contra o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E quantos não têm caído na imoralidade sexual? E quantos não têm até mesmo perdido casamentos por causa da imoralidade sexual? Infidelidade é um dos maiores, uma das maiores causas de divórcio. Uma das principais causas de divórcio. É imoralidade, é adultério, lascívia. Tem muitos cristãos que não sabem nem o que é lascívia. Lascívia, irmãos, tem a ver com a sensualidade. Às vezes o cristão está ali, na sensualidade, e pensa, não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, é lascívia, é pecado, irmãos. Temos que vigiar. As redes sociais hoje em dia, às vezes nós vemos cristãos nas redes sociais, só a misericórdia de Deus. Às vezes eu tenho até que perguntar, será que é crente ainda ou será que foi para o mundo? Porque às vezes a gente não sabe. Mas irmãos, é sério. Isso é lascívia. Imoralidade sexual, é claro que pode ser adultério. Imoralidade sexual pode ser até no olhar. A Bíblia não diz? Vocês ouviram o que foi dito no passado? Se você adulterar com uma mulher, você está pecando? Aí Jesus falou, pois eu te digo, se você apenas olhar, cobiçar no seu coração, você já cometeu adultério. Então isso também é imoralidade sexual. Existem várias, irmãos. Agora aqui fala também de impureza, libertinagem. Tudo isso tem a ver com essas imoralidades que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Tem várias outras coisas que nós poderíamos citar aqui, irmãos? Várias outras coisas nessas redes sociais, o perigo de hoje em dia. Mas atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que parar de semear na carne, para não atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso Criador. Porque isso vai tirar as nossas forças, isso vai nos desanimar, e isso vai provocar, irmãos, a destruição do nosso espírito, da nossa alma. E aqui eu separei o segundo grupo das obras da carne. O segundo grupo fala de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Note que isso tudo atrapalha o nosso relacionamento com o nosso próximo. Vou repetir, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Irmãos, quantas famílias não são destruídas por causa disso? Por causa do ódio, por causa da discórdia. Quantos casamentos não são destruídos por causa de ciúmes? Quantos relacionamentos também não são destruídos por causa da ira? Às vezes por causa do egoísmo, às vezes por causa das dissensões, das facções e da inveja. Quantos ministérios não se acabam por causa disso? Quantas igrejas não fecham a porta por causa das dissensões, facções? Então isso também nós não podemos alimentar nas nossas vidas, porque isso vai destruir os nossos relacionamentos. Às vezes no trabalho, às vezes na vizinhança, na sociedade e na igreja também. É uma das armas que o diabo mais usa, são essas coisas. As fofocas, as invejas, as facções, as iras. Então isso vai atrapalhar os nossos relacionamentos. E nós fomos criados para nos relacionar. Nós somos seres relacionais. Essa história de, não quero nem ver mais a cara daquela pessoa, eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não perdoo, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu estava lá no meu trabalho, e no meu trabalho ontem aconteceu algo muito triste. Aconteceu algo muito sério ali, algo que nós não gostamos nem de ficar falando, e é algo que até os próprios estudiosos dizem que não é bom ficar falando muito, porque isso pode despertar gatilhos em outras pessoas. Mas só para os irmãos entenderem, ontem, pouco antes de eu vir embora, já era mais ou menos umas 4 e pouco, aí chegou a mensagem do grupo lá do serviço. E lá no grupo um monte de pessoas perguntando o que está acontecendo na oficina, o que está acontecendo na oficina, aconteceu alguma coisa na oficina? Aí bombeiro, polícia, tudo indo lá para a oficina, irmãos. E aí quando nós ficamos sabendo, quando nós fomos saber da notícia, o amigo postou lá: nosso amigo, nosso colega de trabalho acabou de tirar a sua própria vida. Então, irmãos, algo assim que na hora assim deu aquele impacto no meu coração, Todo mundo ali chocado, todo mundo triste. Porque isso, apesar de acontecer muito neste mundo, mas no local de trabalho a gente pensa, como é que pode isso? Ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém viu a reação dele. E pior que todas as pessoas que conheciam ele, mais próximo, que eu só conhecia de vista,
não conhecia pessoalmente, não tinha intimidade, mas todas as pessoas que conheciam ele diziam que não dava para desconfiar, que ele era uma pessoa tranquila, era uma pessoa até sorridente, mas aqueles que conheciam mais ainda ele, diz que ele tinha alguns problemas sim, psicológicos, problemas financeiros. Mas um amigo meu tinha acabado de almoçar com ele, falou, eu almocei com ele hoje, nunca imaginava que ia acontecer isso. Então nós nunca sabemos o dia de amanhã, né? E hoje o presidente lá do sindicato, lá do meu trabalho, ele não tem a mesma religião que a nossa, né? Ele não é evangélico, mas mesmo assim, ele estava ali fazendo uma assembleia, ele pediu para todo mundo se levantar, e ele ali, irmãos, ele começou a puxar uma oração, né? Ele pediu para todos ali orarem o Pai Nosso, e depois que todo mundo se sentou, ele falou assim, olha, e hoje também vamos aproveitar, se tem alguém aqui que precisa pedir perdão para alguém, peça logo perdão para alguém, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Olha o que aconteceu com o nosso colega. E aí, irmãos, eu percebi, várias pessoas assim, ó, acabaram pedindo também, né? E um colega meu, que eu tive até alguma desavença com ele há muitos anos atrás, hoje em dia não tenho mais, mas esse colega do nada olhou para mim também e falou, William, se eu te fiz alguma coisa, qualquer coisa, me perdoe aí. Eu falei, novinho, também me perdoe também, né, que a gente nunca sabe. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. No lugar de ficar alimentando discórdia, ira, ciúmes, invejas, picuinhas dentro da igreja, nós temos que alimentar amor, perdão, ajuda, semear para o Espírito, não semear para a carne. Quando a igreja está desunida, quando a igreja está brigando, quando a igreja está desobediente, está semeando para quem? Está semeando para carne. O estudo bíblico da terça-feira nos ensinou, para sermos abençoados e alcançar as promessas, é necessário obediência também. Quando nós obedecemos, nós estamos semeando para o Espírito. Então note, eu falei que o primeiro grupo das obras da carne destrói os nossos relacionamentos com Deus. Esse segundo grupo destrói os nossos relacionamentos com o próximo. Agora o terceiro grupo, irmãos, destrói o nosso relacionamento com nós mesmos, com o nosso homem interior. Porque o terceiro grupo fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Embriaguez, orgia, desejos desenfreados, destrói o nosso relacionamento com nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós ficamos inseguros. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós nos entregamos para a carne e para o pecado, mais nós ficamos inseguros. E não precisa ser crente não, até mesmo no mundo. Vou contar aqui o meu caso. O meu caso, quando eu estava no mundão, eu me entregava para as bebidas e já me entreguei muito tempo para as drogas também. Eu passei, irmãos, mais de 20 anos da minha vida me entregando para as bebidas e me entregando para as drogas. E sabe o que acontece? Muitas pessoas olhavam para mim, não davam nada por mim, e muitos até me xingavam. Esse pé inchado aí, esse aí não vale nada, esse aí não vai dar nada, esse aí não tem futuro. E isso, irmãos, ficava assim na minha mente e ficava no meu coração. Eu estava perdendo a confiança em mim mesmo no mundo. Chegou um momento da minha vida que eu estava muito triste. Eu não fui no médico para saber, mas eu desconfio que chegou um momento da minha vida que eu estava com depressão, eu estava depressivo. Porque eu já dei o meu testemunho aqui, né, pouco antes de me converter, uma tia doente, um irmão meu aprontou, entrou numa briga aí, né, de torcida, parou lá na papuda, parou na cadeia, e eu estava bebendo cada vez mais, estava brigando lá no serviço, discutindo no serviço, discutindo em casa, discutindo em todo lugar, e eu estava perdendo a confiança em mim mesmo. Eu não tinha mais amor próprio não, por mim não. Eu não tinha confiança em mim. Eu mesmo achava que eu não ia dar nada. Eu estava perdendo toda a minha autoestima, irmãos. Então veja, se a gente alimentar as obras da carne também, nós perdemos relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Chegou uma época da minha vida que eu só queria ficar isolado. Foi bem no tempo assim que começou a surgir a internet, né, lançar a internet. A internet começou a ficar acessível para todos nós. Então, eu não tinha computador em casa, mas chegou um momento que eu adquiri um computador, e a internet novidade, né? Apareceu esse negócio de YouTube, vídeos, que antes era só televisão, e a televisão ainda para pegar, só pegava alguns canais, tinha que ficar mexendo na antena. Então, quando surgiu a internet, foi aquela novidade. Aí eu comprei um computador, botei uma internet em casa, e fiquei ali, irmãos, admirado com aquilo tudo. Não queria mais sair ali do meu canto. Coloquei o computador no canto, só queria ficar ali.
só assistindo vídeo o dia todinho na internet, só assistindo coisas na internet, não queria que ninguém me incomodasse. Quando alguém chegava lá em casa, alguma visita chegava, eu ficava com raiva. Ficava emburrado, queria só estar no meu canto. Às vezes minha esposa, irmãos, chegava ali para conversar comigo, ou meus filhos, e eu não queria. Peraí, botava um fone no ouvido, irmãos. Peraí que eu estou assistindo aqui. Irmãos, fiquei antissocial total, não queria ver ninguém, conversar com ninguém, nada. Só estava alimentando a minha carne. Ficava horas e horas ali, na frente do computador, e quando eu saía da frente desse computador, eu sentia um vazio cada vez maior em mim, irmãos. Cada vez maior. Então isso é alimentar a carne. Então chegou um momento que eu não estava querendo mais me relacionar nem com minha família direito. Queria ficar só no meu mundinho, só isolado. Então, irmãos, veja que as obras da carne destroem o nosso relacionamento com o nosso homem interior também. Hoje em dia, quando nós semeamos com o Espírito, irmãos, Deus ele fortalece cada vez mais o nosso homem interior. Nós nos tornamos cada vez mais fortes no Espírito. Então esse é o perigo de semear na carne. Agora, qual a vantagem, pastor William, de semear no Espírito? Aqui vai falar também do fruto do Espírito. Veja no versículo aqui 22. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, irmãos, a Bíblia fala do fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, não. É o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja com vários gomos, né? Uma laranja é só um fruto, mas possui vários gomos. E esses gomos é o amor, paz, alegria, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Agora, olha só o interessante. Nós podemos nos perguntar, pastor, mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que é ser cheio do Espírito Santo, não. Porque nós somos pentecostais e Deus ele derrama duas coisas na igreja. Ele derrama o poder e ele derrama o fruto. Poder e fruto. Muitas vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é só ser cheio de dons. Não, irmãos. Se você quer saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo, você não tem que olhar para os dons, você tem que olhar para o fruto. Porque o que é o fruto? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em nós. Você quer saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo? Não fique reparando só se ela fala em línguas, não. Porque muitas vezes ela pode falar em línguas e depois pode usar a mesma língua para mentir, para fofocar, para maldizer, para xingar. Então você não tem que olhar para isso. Para você saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo, você não tem que olhar se ela profetiza o futuro, não. Você olha como ela trata, como a pessoa trata a sua esposa, o seu esposo, como ela cuida do seu lar. Se essa pessoa paga as suas contas, se essa pessoa abre a boca para abençoar, ou se essa pessoa abre a boca só para criar brigas, dissensões, é isso que você tem que ver. Porque, irmãos, Deus ele derrama o poder e o caráter. Precisamos dos dois, do poder e do caráter, mas é o caráter que protege o poder. Tem muitas pessoas cheias dos dons, mas vai chegar um dia que essas pessoas vão chegar diante de Jesus e vão falar: mestre, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz milagres e maravilhas. E o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Reparou? Tinha poder, mas não tinha fruto. Tinha poder, mas não tinha caráter. Então, irmãos, os dois são importantes, mas é o caráter que protege o poder. Tem muitos aí que têm um dom de profecia, têm um dom de revelação, mas estão usando esse dom para enganar, para ganhar dinheiro, para muitas vezes encher suas igrejas, muitas vezes para ganhar ali o dízimo, a oferta, as lãs das ovelhas. Então, repare, tem o dom, tem o poder, mas não tem o caráter. Aquele que tem o caráter não vai te enganar. Aquele que tem o caráter não vai te explorar. Aquele que tem o caráter vai te falar a verdade, irmãos. Aquele que tem caráter vai pregar a verdade da palavra. Muitas vezes vai até falar aquilo que você não gosta, mas com certeza sempre vai falar aquilo que você precisa ouvir, irmãos. Então note, o fruto do Espírito, o primeiro grupo, amor, paciência e paz.
Note que as obras da carne, elas destroem o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Agora o fruto do Espírito, irmãos, ele restaura o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. O primeiro grupo aqui, ó, amor, paciência e paz, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque amor, paciência e paz é característica de quem está cheio do Espírito Santo. O amor que nós tanto precisamos é derramado pelo Espírito. Romanos capítulo 5 vai dizer isso, né? O amor é derramado pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor, a paciência e a paz são virtudes que vêm de Deus para todos nós. E isso deixa o nosso relacionamento com Deus cada vez mais saudável. Quanto mais nós cultivarmos no Espírito, mais nós vamos ser pessoas amorosas, pessoas que têm paciência de esperar as promessas de Deus e pessoas que usufruem da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Agora, o segundo grupo fala de paciência, amabilidade e bondade. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Paciência, amabilidade, estamos falando de paciência de novo, né? Mas tem a ver também com amabilidade, bondade. Relacionamento com o nosso próximo. Em algumas traduções vai falar de benignidade e de bondade, né? Benignidade é um pouco diferente da bondade. Benignidade é aquilo que você é, na essência. Aquilo que Deus te transforma. Você se torna uma pessoa benigna. Agora, bondade é aquilo que você faz. Benignidade é aquilo que você é e bondade é aquilo que você faz. Porque a Bíblia fala que não adianta a gente só olhar para uma pessoa ali que está passando frio e falar, olha, que Deus te abençoe, que Deus te dê um casaco, que Deus te dê uma blusa de frio. Não. Não adianta só a gente ter a essência de ser bom. Essa benignidade, ela tem que se traduzir também, irmãos, em obras. A Bíblia fala que o nosso amor não pode ser só de boca, mas tem que ser também por obras, irmãos, por atitudes. Então, benignidade é aquilo que o Espírito Santo te transforma. E a bondade é aquilo que você faz. São as suas ações. Então, isso melhora o nosso relacionamento com o nosso próximo. E aqui o terceiro grupo que fala de fidelidade, que é fé. Fidelidade é a mesma coisa que fé. Mansidão e domínio próprio. Isso melhora o nosso relacionamento com nós mesmos. Então, irmãos, olha só. Mansidão e domínio próprio. Quem não precisa, né, de mansidão e quem não precisa de domínio próprio? Pastor William, o que é mansidão? Mansidão é a pessoa fazer de mim de gato e sapato e eu não fazer nada. Não, irmãos, isso não é ser manso, isso é ser bobo. Né? Isso não é ser manso, isso é ser besta. Né, irmãos? Deus nos chamou para sermos mansos, mas não para ser besta, né? Não para ser bobo. Mansidão, irmãos, nós podemos dizer que é uma força sobre controle. Já viu aqueles cavalos selvagens? Existem cavalos que são selvagens. Nem todo cavalo é doméstico não, irmãos. Tem cavalos que são selvagens. Mas aí esse cavalo, quando encontra um domador, esse domador vai aí adestrando o cavalo, vai treinando o cavalo se torna mansinho. O domador pode até montar em cima dele. É ou não é verdade? Aí eu te pergunto, esse cavalo deixou de ser forte? Não, né? Continua sendo forte. Só que agora a força dele está sob controle. Irmãos, no mundão, muitas vezes, nós queremos virar o incrível Hulk, né? Quando estamos no mundão. No mundão, se pisar no nosso calo, irmãos, no mundão a gente fala, eu não levo desaforo para casa. Se me bater, vai levar também. É ou não é? Isso é no mundão. Ou seja, no mundão nós somos selvagens. Mas, irmãos, quando nós encontramos com o nosso domador, que é o Espírito Santo, essa força, ela fica sob controle. E Deus vai usar essa força, irmãos, para nós lutarmos contra o inimigo, contra o Satanás, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados e potestades. Jesus Cristo, irmãos, ele era manso e ele era humilde. Mas teve certa vez que ele chegou lá, e ele viu os vendedores ali vendendo coisas na frente do templo. Ele chegou e ele quebrou tudo. É ou não é verdade? Então veja que Jesus, ele tinha uma força, mas era uma força sob controle para ser usada no momento certo. Muitas vezes nós estamos usando a nossa coragem, a nossa força no momento errado e com pessoas erradas. Às vezes estamos usando para brigar dentro de casa.
às vezes para brigar dentro da igreja, às vezes para brigar com os nossos vizinhos, mas não estamos usando essa mesma coragem para brigar com Satanás, irmãos, que é o nosso verdadeiro inimigo. Então a mansidão é essa força que nós vamos ter sob controle e o domínio próprio. Nós não fomos criados para dominar ninguém, mas nós fomos criados, irmãos, para ter domínio sobre nós mesmos. Irmãos, às vezes a pessoa mais difícil de dominar somos nós mesmos. Às vezes queremos dominar o esposo, a esposa, dominar os filhos, mas muitas vezes não temos domínio de nós mesmos. E as nossas atitudes muitas vezes nos levam para a destruição. Muitas vezes no lugar de calar a gente briga. Muitas vezes no lugar de ficar quieto a gente quer reagir. Não temos domínio sobre nós mesmos. Às vezes o pecado que é para a gente resistir, a gente não resiste. A gente dá brecha ali para o inimigo. Então veja a importância do domínio próprio. Com o domínio próprio nós vamos vencer todas as tentações do inimigo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa e na igreja também. Então veja que semear para o Espírito vai melhorar o nosso relacionamento em todas as áreas da nossa vida. E vou dizer uma coisa, semear no Espírito, irmãos, até nos faz prosperar também. Quantas pessoas não estão aí preocupadas com as dívidas, com as finanças, com a crise que está vindo aí sobre a nossa nação? Mas quando nós semeamos no Espírito, a palavra de Deus fala que Deus ele acrescenta todas as coisas. A Bíblia não fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu vejo pessoas se matando de trabalhar, se matando para semear nessa terra. É como diz aquele Salmo 127, né? Acorda de madrugada, trabalha até altas horas da noite. Está semeando nas coisas terrenas, mas esquece de semear no Espírito. Muitas igrejas estão pregando muito materialismo, teologia da prosperidade, né? Ah, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro. É só você dar um voto de 10 mil reais que você vai receber 100 mil. E aí estão ensinando as pessoas a semear mais na carne do que no Espírito, irmãos. Eu quando estava no mundão, eu sempre assim, irmãos, eu sempre fui uma pessoa que tinha assim, eu creio que é um dom, né, para prosperar, é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Mas no mundão, eu não tinha muito controle não sobre a minha vida. No mundão, muitas vezes eu recebia o pagamento na sexta, quando era no domingo já não tinha mais nada. Pagava algumas coisinhas ali, mas muitas vezes deixava umas dívidas para pagar na outra semana. Meus irmãos, quando chegava no domingo não tinha mais nem R$1 no bolso. Tinha vez que eu saía com dinheiro na conta e no bolso, ia para o boteco. Chegava no outro dia, eu ia procurar o dinheiro, irmãos. Danava a beber, ó. Chegava no outro dia, eu ia procurar o dinheiro. Quando eu ia procurar o dinheiro, cadê o dinheiro? Aí minha esposa falava, não, você gastou tudo. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu gastei, não. Devo ter sumido em algum lugar. Aí começava a procurar o dinheiro, achando que tinha sumido em algum lugar. Na verdade, eu levava uma vida desenfreada, não tinha controle, não tinha domínio próprio. E também não tinha quase nada. Como eu falei, nós já passamos muitas dificuldades, irmãos. Não menosprezando, né? Quem ainda muitas vezes mora num barraco, não é menosprezando. Mas, irmãos, nós chegamos a morar num barraquinho, e esse barraco ele era todo destruído. O barraco era cheio de lodo, não tinha cerâmica. Quando chovia, né? Quando dava esse tempo frio, as paredes mofavam tudo, enchia de lodo, eu ficava doente. E ali eu não conseguia prosperar. Por quê? Porque eu não tinha equilíbrio, porque eu não tinha domínio próprio. E aí quando eu entreguei minha vida para o Senhor, e eu comecei a semear no Espírito, o que o Espírito Santo fez? Ele começou a me dar sabedoria, de ter controle sobre a minha vida financeira também. E aí, irmãos, nós começamos a prosperar. Começamos a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Começamos a ser fiéis a Deus. Começamos a fazer a obra do Senhor. E muitas portas que estavam fechadas se abriram, irmãos. O que Deus fez em 10 anos da minha vida, irmãos, eu nunca imaginava que Deus ia fazer. Por isso que nós precisamos semear no Espírito. Porque quando nós semeamos no Espírito, todas as áreas das nossas vidas vão estar bem também. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19.
até o versículo 23. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 em diante, diz assim, ó: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Então veja, o poder é importante, né? Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. E aqui no versículo 23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. O que me chama a atenção nessa passagem é que diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Olha só, o espírito vem primeiro. Espírito, alma e corpo. O nosso espírito é como se fosse o nosso alicerce, irmãos. O nosso espírito é a nossa base. Sabe por quê? O nosso espírito, o espírito do homem, é aquela parte do nosso corpo. Nós temos duas partes. Nós temos a parte material e a parte imaterial. A parte material é essa carcaça, é o nosso corpo. A parte imaterial é a nossa alma e o nosso espírito. O espírito é o que tem contato direto com Deus. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito é aquilo que tem contato com Deus. A alma é a sede das nossas emoções. É na alma, irmãos, que muitas vezes nós sentimos dor, angústia, mas é na alma também que nós sentimos alegria, felicidade. Tudo é na alma, é a sede das nossas emoções. Então, se o nosso espírito estiver em contato com Deus, o nosso espírito vai ser fortalecido. O nosso espírito estando fortalecido, vai também curar a nossa alma. Irmãos, nós vivemos num mundo doente. Este mundo está doente. Quantas pessoas depressivas? Quantas pessoas não dão cabo da sua própria vida? Quantas pessoas amarguradas? Quantas pessoas com síndrome do pânico? Quantas pessoas que não têm pavor, não conseguem nem sair na rua? Conheço casos de pessoas, irmãos, que não sentem mais felicidade em nada, não sentem mais alegria em nada, não sente alegria em ir na igreja, não sente alegria em trabalhar, não sente alegria nem quando é abençoado, não consegue sentir alegria em nada. Nós vivemos num mundo doente. Por quê? Porque o mundo não está semeando no espírito, está semeando na carne. Se nós tivermos um espírito fortalecido, isso vai curar a nossa alma. Irmãos, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque muitas vezes nossos filhos ou alguém da nossa família pode ter algum tipo de transtorno psicológico, pode ter algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade e a gente não sabe. Muitas vezes nós nem percebemos. E às vezes quando nós percebemos, nós podemos até mesmo brigar. Podemos até mesmo ali, irmãos, falar que é frescura. Falar que a pessoa não quer nada. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Com as coisas que têm acontecido no mundo atual, nós temos que ter muito cuidado com os julgamentos, irmãos. Nós temos que ensinar a nossa família a buscar a Deus, a orar, a semear no Espírito, irmãos. Porque o mundo, nós vivemos no mundo doente. Mas o Espírito, que é a nossa base, tem que ser o principal que nós temos que alimentar nas nossas vidas. Infelizmente, a maioria das pessoas estão alimentando mais as coisas terrenas do que alimentando o Espírito. Então nós temos o papel de ensinar, de pregar, temos o papel de orar, porque a oração do justo ainda pode muito em seus efeitos. Nós temos o papel, irmãos, de vigiar para saber o que está acontecendo dentro da nossa casa. Só para os irmãos saberem, vou dar só esse testemunho antes de encerrar, só para os irmãos saberem como que é o mundo espiritual, como que tem muitos mistérios no mundo espiritual. Hoje eu cheguei lá em casa, aí minha cachorrinha, né, muito apegada comigo, é aquelas Shih Tzus, né? Ela é muito apegada comigo. E eu cheguei lá em casa, e aí eu sentei na cama. Quando eu sentei na cama, né, irmãos, ela tem a mania de pegar uma bolinha e já vim para cima de mim para vir brincar com ela, né? Aí quando eu sentei na cama, a minha cachorrinha já deitou perto de mim lá, né? Já quis que eu fizesse carinho nela. Aí eu comecei a fazer carinho nela, ela toda alegre, toda feliz. Aí, irmãos, eu só pensei, olha só, eu só pensei. Eu pensei assim, nossa, ainda bem que a Bela não está doente. Do nada eu pensei nisso. Ainda bem que a Bela não está doente. Aí depois eu pensei, ainda bem que a nossa cachorrinha não fica doente fácil.
Porque quando o cachorro fica doente, né, a gente fica até com medo, né? Triste, com medo dele morrer. Aí eu pensei, ainda bem que a minha cachorrinha não fica doente fácil. Só pensei, irmãos. E aí eu fui lá para a cozinha. Quando eu voltei da cozinha, a minha cachorra já estava ali vomitando, passando mal. Aí eu falei para minha esposa, e ela fez cocô lá no quarto lá, né? Falei para minha esposa, ó, a Bela tá ali passando mal, tá vomitando. E ali ela começou a ficar triste, irmãos. O rabinho dela começou a ficar murcho, né? Começou a ficar triste. Aí minha esposa ouviu falar que quando tá passando mal assim é bom dar um pouquinho de água gelada, não sei, né? Mas aí minha esposa deu água gelada para ela. Quando minha esposa deu água gelada para ela, irmãos, passou um tempo, a cachorra começou a espirrar e não parava mais. Começou a espirrar, começou a ficar doente e não parava mais. Começou a ficar triste, o rabinho murcho e não parava mais. Eu falei, Nilma, vamos orar. Vamos orar, Nilma. Aí eu contei para ela, né? Vamos orar porque eu só pensei, eu só falei assim, ó, graças a Deus que a minha cachorra não fica doente. Eu nem falei, porque muitas vezes, né, a gente aprende que quando a gente fala o diabo ouve, mas eu nem falei, só pensei. Depois que eu pensei, a cachorra começou a ficar doente. E ali, irmãos, nós oramos, eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, agora eu vou colocar uma oração do Salmos 91 para Deus quebrar todo o mal em nome de Jesus Cristo. E aí a gente fica querendo entender, né? Eu perguntei para Deus, o que aconteceu? Porque eu nem falei nada, só pensei. Irmãos, eu creio, não sei, né? Não tenho certeza. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele quis me mostrar como que o mundo espiritual ele é uma coisa séria, que nós não podemos brincar de jeito nenhum. Eu creio que Deus ele falou no meu coração assim, ó, realmente a cachorrinha é difícil dela ficar doente, mas você tem que estar orando sempre para repreender todo o mal, porque a doença pode chegar a qualquer momento. A doença, a desavença, o divórcio, a destruição, o mal, irmãos, ele pode chegar a qualquer momento nas nossas vidas. Então nós não podemos baixar a guarda nem por um minuto. Eu sei que nenhum de nós conseguimos orar 24 horas por dia, né? Mas nós podemos passar o tempo todo orando no Espírito. Orando no Espírito, irmãos, repreendendo todo o mal. Nós recebemos, né, a mensagem da nossa irmã perguntando, né, pastor, dá para buscar a gente hoje porque o carro está com problema. Na mesma hora já comecei a orar também. Senhor, repreenda todo o mal, repreenda todo impedimento. Recebemos mensagem de 2 irmãos que congregam aqui, né, que não ia vir hoje porque já estava doente também. Já começamos a repreender a doença também. Então acontece muita coisa, irmãos. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes nós olhamos para o lado natural, mas são coisas espirituais que nós temos que repreender e não aceitar nas nossas vidas, irmãos. Então hoje nós aprendemos a importância de semear no Espírito. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher vida e paz. Essa foi a palavra e quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, em nome de Jesus.